Vamos ler Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você que procura ser justificado, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Peço encarecidamente que Teu Espírito possa iluminar a minha mente, para que eu fale a Sua Palavra com sabedoria, com o poder do Espírito. Que venha a resposta, Senhor, na vida de cada um, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer os irmãos, dar o entendimento e a compreensão da Tua Palavra. E damos graças em oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre manter-se firme na liberdade. Manter-se firme na liberdade que existe em somente Cristo. Se as pessoas buscarem ser livres, aí você pode perguntar, mas as pessoas andam pela rua e não estão presas, algemadas. Tem alguns que estão presos, né, nas cadeias, mas a maioria da população vive na sua rotina, indo de um lado para o outro, e pode pensar, não estou preso. Não na prisão humana, mas na prisão espiritual está. Aqueles que não estão em Cristo estão presos na prisão espiritual, nas cadeias malignas de Satanás e na condenação do inferno. Então, aqueles que receberam a Cristo, como nós vimos na semana passada, a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. E vimos como Paulo explicou que a lei não concede liberdade. Somente o Evangelho em Cristo é quem concede a liberdade. E ser livre é um ato extraordinário. Ser livre é uma obra gloriosa que Deus estabelece na vida dos que creem. Assim, uma vez que recebemos graça, nós precisamos ter a compreensão clara de que precisamos manter firme a nossa liberdade. Amém? Porque nosso irmão Luiz estava falando da decadência que está a Bahia, o Brasil, podemos falar de destruição, violência, guerra e tantas coisas, mostrando claramente como as pessoas elas estão presas e como Satanás tem agido para destruir, para aniquilar. Eu estava olhando no Instagram e apareceu lá aquele símbolo do luto, né? Aquele símbolo preto do luto. E quando eu olhei o vídeo, era um jovem, o pessoal fazendo as homenagens, um jovem que tinha cometido suicídio. Um rapaz novo, brincava de futebol, era até considerado como 01, que tinha um desempenho muito bom,
mas de repente ele tirou a própria vida. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, misericórdia, deu um aperto assim. Você vê um rapaz, um jovem, que aparentemente está tranquilo, aparentemente está feliz, aparentemente está trazendo ali alegria para todo mundo, convivendo, mas por dentro, no seu interior, na sua mente, estava infelizmente aprisionado e cometeu esse ato terrível. E a gente fica olhando que isso é uma realidade que foi compartilhada, mas aquilo que não é compartilhado que está dominando aí a sociedade. Isso por conta do problema da escravidão, de Satanás, das trevas que dominam a humanidade. Por isso, a importância, meus irmãos, de mantermos firme a nossa liberdade. Paulo explicou na mensagem que vimos na semana passada como ser livre completamente, como eu estava dizendo, somente em Cristo. E agora ele vai explicar como nós temos que manter essa liberdade firme e segura, porque todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias se levantam coisas, circunstâncias e situações para fazer com que nós entremos novamente em prisões. Todos os dias. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele atua ferrenhamente para destruir a vida do ser humano, para neutralizar o ser humano. O apóstolo Paulo, como nós temos aqui explicado nessa carta aos Gálatas, onde ele está combatendo ensinamentos errados, contrários, ensinamentos que não trazem salvação, e o foco aqui é a lei que a igreja estava adotando como meio de salvação, junto com a graça de Deus. E Paulo adverte claramente através dessa carta que os irmãos tomassem cuidado e não se apegassem a essas coisas, pelo contrário, abandonassem esse ensinamento contrário para não caírem em destruição e condenação. Então aqui ele vai explicar, vai nos dar um alerta bem claro. Isso é muito importante, é muito importante para a igreja ter esse entendimento, essa compreensão. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ainda não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é muito importante você atentar para essa realidade da palavra que nós estaremos compartilhando aqui nessa noite. Se bem, e também nós estaremos a Santa Ceia, e esta palavra, ela fala claramente a realidade do que é a Santa Ceia, ok? Assim, nós vamos ver 3 pontos, pois nós vamos abordar do versículo 1 até o versículo 15 desse capítulo 5. Nós vamos fazer a abordagem do versículo 1 ao versículo 15. E vamos abordar 3 pontos fundamentais. Primeiro, vamos falar o que é que nós precisamos saber. Segundo, vamos falar sobre os falsos mestres. E terceiro, vamos falar sobre viver em santidade. São 3 tópicos que estão inseridos aqui nesse texto, do verso 1 ao verso 15. Mas, para início, Paulo apresenta e reafirma a obra que foi realizada na vida da igreja, para que eles tivessem isso bem claro e fossem despertados para a compreensão clara de que a liberdade veio em Cristo Jesus. No versículo 1 de Gálatas capítulo 5, Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. É claramente aqui exposto pelo apóstolo Paulo: Cristo vos chamou para a liberdade.
Ou seja, em Cristo nós somos livres completamente e totalmente, pois somente Cristo é quem pode trazer essa liberdade. Por isso aqui ele está dizendo, Cristo vos chamou para a liberdade. Isso é muito importante, porque se qualquer outro ser, entidade, grupo, etnia, qualquer um que seja, tentando chamar para a liberdade ou apresentar uma liberdade, é completamente maligno, é algo contrário. Na verdade, não vai ser liberdade, porque somente Cristo é quem chama para a liberdade, pois só Ele tem a verdadeira liberdade. Aleluia. Em João 8,32 nós conhecemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe um que é a verdade. João 14,6, disse Jesus, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E no versículo 6 do capítulo 8, versículo 36 do capítulo 8 de João, está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus que pode realizar. E o que é essa liberdade? Como nós vimos na mensagem passada, o que é essa liberdade? Como ele diz, Cristo vos chamou para a liberdade. Que liberdade é essa? Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele vos resgatou do império das trevas e vos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção dos pecados, tudo em Cristo. Essa é a liberdade. Fomos resgatados do império das trevas, do poder das trevas, do domínio das trevas, da escravidão das trevas, do controle de Satanás, da prisão de Satanás, da dominação de Satanás. Em Marcos capítulo 5, nos mostra o registro do que é uma pessoa ser dominada por Satanás, ser controlada por Satanás. E mostra em Marcos que essa pessoa, esse homem, ele tinha tanto demônio, tanta ação de Satanás, que ele não tinha controle pelo seu próprio corpo. Ele vivia nu no cemitério, comendo fezes e se cortando, e ninguém conseguia prendê-lo. É uma ação extrema da dominação de Satanás. Mas Satanás domina as pessoas de diversas formas, através da religião, através de boas obras, através de filosofias, através de coisas naturais e situações que as pessoas pensam de que elas são boas, e por serem boas, elas estão livres, e não sabem na realidade que estão aprisionadas pelo pecado, pela destruição e dominação de Satanás. Por isso Paulo reafirma, Cristo vos chamou para a liberdade. É uma liberdade autêntica e verdadeira. Por isso ele diz na sequência, mantenham-se firmes nesta liberdade. Irmãos, por favor, porque ele vai falar de manter-se firme na liberdade. E esse é o tema da nossa mensagem, manter-se firme na liberdade. Porque é claro e é notório, 24 horas, todos os dias, todo momento, nós somos afrontados, se levantam coisas para tentar nos aprisionar. Vem meios, palavras, ideias, situações, tantas coisas se levantam para fazer com que nós percamos a liberdade. Por isso ele nos dá essa orientação clara, mantenham-se firmes, não abram mão, não recuem, não retrocedam,
mantenham-se firmes. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistência, manter-se firme. Quantas coisas se levantam no seu dia a dia para atribular a sua vida, para fazer com que você tenha um comportamento estranho, contrário ao Evangelho, para falar palavras contrárias, palavras que não são agradáveis a Deus. Quantas coisas no seu dia a dia se levantam para impedir você de ter um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica? Quantas coisas se levantam para impedir você de vir ao culto, adorar e servir a Deus? Quantas coisas se levantam na internet, no dia a dia, para dizer contrário à palavra de Deus, ao Evangelho? Quantas coisas se levantam? Por isso Paulo diz: mantenham-se firmes. E na sequência, ele pontua outro fator muito interessante: não se deixe voltar para o jugo de escravidão, não se deixe colocar. Nós sabemos que os animais no campo vai arar a terra, vai servir no trabalho do campo. O dono do animal, ele coloca o jugo do animal. O animal não tem escolha, ele recebe aquele jugo e vai seguindo ali a direção, dominação. Mas nós não, irmãos, nós não. Nós pensamos, nós temos raciocínio, e Paulo diz: já que vocês receberam a liberdade em Cristo, não deixe com que a vida do passado, a vida antiga, a vida do jugo da escravidão volte. Não deixe esse jugo ser colocado em você novamente. Não permita. Essa é uma atitude e é uma posição que nós temos que ter, que a igreja precisa ter, que os irmãos precisam ter. Então, essa é o fator que Paulo apresenta para aqueles irmãos, porque havia um sistema que entrou nas igrejas da região da Galácia, para levar os irmãos a abraçarem o jugo antigo, que era o jugo da lei, e ficarem aprisionados nessa realidade, e a escravidão de Satanás entraria. Por isso Paulo apresenta essa consciência para eles: vocês foram livres através de Cristo, mantenham-se firmes nisso e não deixe o jugo voltar sobre você. Muitos que estão vivendo esta realidade e voltaram a ter um jugo sobre si, e a vida está em pura decadência, em destruição, em tribulação, em angústia, em sofrimento, em dor, em incerteza, vive na prisão de Satanás. Por isso, o alerta claro para nós. Nesta sequência, Paulo apresenta um primeiro ponto para despertar os irmãos sobre esta realidade de que eles estão em Cristo e somente Cristo é a resposta. Então ele precisa mostrar aos irmãos algumas coisas que eles precisam saber claramente e que nós também precisamos saber claramente. Primeira coisa que Paulo apresenta, e ele diz claramente no verso 2, ele mostra que aquele que se circuncidar, ele já está negando a ação poderosa de Cristo. Ele está dizendo que Cristo não serve para nada. Aqueles que se deixam circuncidar. Alguns aqui talvez não saibam o que é a circuncisão. A circuncisão foi um ato instituído por Deus na época de Abraão, quando Abraão saiu da sua terra e foi peregrinando para a terra, até chegar à terra que Deus havia prometido, ou Deus prometeu a Abraão. Ele peregrinou nessa terra da promessa, mas nessa jornada, Deus confirmou o pacto com Abraão, de que ele seria pai de uma grande multidão,
e que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e através do seu descendente viria essa resposta. Então, para confirmar que de Abraão sairia o povo escolhido por Deus, Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança foi a circuncisão. A circuncisão é um corte que é feito no órgão genital da criança, macho do homem. Todo menino que nasceu em Israel era cortado na parte genital da criança, era cortado, que era o prepúcio, para ele ser marcado como um filho de Deus, pertencente ao povo de Deus, pertencente ao filho da promessa de Deus. Essa aliança foi passando de geração em geração até chegar o dia de Paulo, os dias de Jesus, no caso aqui os dias de Paulo. E aí essa circuncisão era um ato que os judeus faziam para dizer: você é de Deus. Quem não era circuncidado, eles diziam: você não é de Deus, você não pertence a Deus. Então Paulo está dizendo que aqueles que se circuncidarem, eles estavam dizendo que Jesus Cristo não serve de nada, não presta para nada, não tem valor algum nem efeito. Por que isso? Nós falamos no começo, Paulo disse: Cristo vos chamou para a liberdade. A circuncisão, esse ato do corte, não traz a liberdade. Foi uma ação feita no passado, mas que agora, Cristo se manifestando, ela já não tem mais propósito, pois Cristo é a resposta plena. Então ele está dizendo: se alguém se circuncida, Cristo não tem mais efeito, ou seja, Cristo, todo o efeito da liberdade, da transformação, você jogou fora. Porque temos que entender algo muito claro, que é muito importante. Cristo é suficiente para nós. Então não precisa de nenhuma ajuda, de nenhum mecanismo que tente identificar a pessoa como filha de Deus. Porque para ser filho de Deus agora, somente através de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, está escrito: todos quantos o recebeu a Jesus, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Somente através de Jesus é possível tornar-se um filho de Deus. Então Paulo está dizendo que não é uma marca que vai te fazer ser filho de Deus, mas é somente Cristo, somente Jesus. E se a pessoa tenta fazer uma marca e ainda assim servir a Cristo, ela está anulando a obra de Cristo, está completamente anulando. É o que ele disse: se você se circuncida, Cristo não adianta de nada para você. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque isso é muito importante. Naquela época, o combate de Paulo, escrevendo esta carta, foi com relação à lei, à circuncisão. E as pessoas estavam pegando a circuncisão e tomando ela como meio para a salvação junto com Cristo. Mas Paulo está dizendo que vocês fazem isso, Cristo não vale de nada e vocês estão debaixo de Satanás, do pecado, da escravidão. Hoje, nós não temos a questão da lei aqui, mas nós viemos de um passado religioso, passado filosófico, passados diversos. E muitas vezes esse passado ele tenta vir em nossa vida para nos confundir e também levar-nos a acharmos que este passado, esse meio, é um meio que pode trazer resposta e salvação. E não só isso no passado, mas também mecanismos de teologias e de filosofias e de mensagens e de palavras que são trazidas no meio gospel, levando a pessoa a entender que através destas coisas ela será abençoada,
ela será fortalecida, ela será salva, ela terá poder, ela verá seus problemas serem resolvidos. Então é colocado mecanismos, meios e ações para que, através dessas ações, elas tenham uma bênção e também creiam em Jesus. Paulo está dizendo, naquela época era lei, mas hoje são esses mecanismos. Irmãos, temos que entender claramente, não importa qual mecanismo a pessoa ou apresentem por aí, isso é maligno, é contrário, é perverso, porque Paulo diz, quem vos chamou para a liberdade foi somente Cristo. Aleluia! Por isso eu tenho dito claramente aqui, meus irmãos, um falso evangelho trará uma falsa liberdade, trará uma falsa cura, trará uma falsa paz, trará uma falsa alegria e trará uma falsa salvação. Essa é a realidade. Por isso, a ação tão contundente de Paulo em bloquear esta realidade. Tomemos cuidado, muito cuidado com esses mecanismos que são apresentados e que tentam tirar a essência do Evangelho. Entenda uma coisa, o Evangelho não precisa de ajuda. Se você quer ser abençoado, é somente Cristo. Se você quer ser próspero, é somente Cristo. Se você quer ter liberdade, desfrutar da liberdade, é somente Cristo. Se você quer a cura do seu corpo físico, é somente Cristo. Se você quer a segurança da eternidade, é somente Cristo. E mais nada, nada, nada. É somente Jesus Cristo. Que isso fique bem claro. E é o que Paulo está orientando aqui. Por isso ele diz, o que é que eu preciso saber? Se eu busco essas coisas, Cristo não serve de nada para mim. E se eu busco a lei, o que ele coloca aqui no caso da lei, eu estou obrigado a cumprir todas as exigências da lei. Eu estou obrigado a cumprir todos os padrões da lei, pois é impossível alguém colocar-se diante da lei e não se submeter a toda a instrução que a lei apresenta. Está obrigado a isso, está condicionado a isso, está totalmente preso a isso, fica debaixo do jugo da escravidão. Da igual forma hoje, a pessoa que se coloca em mecanismos, meios espirituais, achando que vai trazer a resposta, fica preso nesses mecanismos e nessas coisas espirituais. Ficam presos e escravizados. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Por isso nós precisamos manter clara a nossa fé somente em Jesus. Assim, Paulo declara claramente que aqueles que submetem-se a esta realidade, no versículo 4 ele diz, vocês que procuram cumprir toda a lei, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Estão separados, não adianta. Não adianta, estão separados. Eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, não, eu amo Jesus, mas estão vivendo outras coisas, estão servindo a outras coisas, estão se dobrando a outras coisas, se prostrando a outras coisas, estão usando outros mecanismos, outros meios, estão completamente fora de Cristo, apesar de falarem. Caíram da graça. Isso é terrível, irmãos. Cair da graça. A graça é a resposta plena para a nossa vida. Desfrutar da graça e ter a graça é ser livre. É ser livre do pecado que trouxe a maldição. É ser livre de Satanás que aprisiona no presente. E é ser livre do inferno que leva à condenação. Estar na graça é ser completamente livre. Cair na graça é voltar a esse sistema de destruição, esse sistema de escravidão, esse sistema de prisão, é voltar a estar preso no pecado, é voltar a estar escravo de Satanás, e é voltar a ser condenado ao inferno e à destruição eterna. Cair da graça é terrível. Por isso Paulo disse que não existe outro meio para ter a esperança clara, é somente através do Espírito de Deus. E o Espírito é concedido somente através de Cristo. É somente pelo Espírito que nós temos a capacidade, o entendimento de ter a esperança na justiça de Deus.
na obra de Deus e na ação de Deus. Essa é a orientação, e é isso que eu preciso saber. Por isso, irmãos, Paulo está advertindo a igreja daquela época, para que eles entendessem claramente esse ponto fundamental e não caíssem na destruição, na perturbação e não voltassem à prisão espiritual. Nós vemos como a destruição no Brasil, como a tragédia no Brasil, como a destruição no mundo, guerra, violência, problemas mentais, problemas emocionais, problemas que têm afligido a humanidade, que têm tomado conta e levado muitas pessoas à destruição, suicídio, a isolamento, a depressão, tantas coisas terríveis que têm tomado conta. E vemos aqui a palavra dizer claramente a palavra de Deus é a verdade plena, é a palavra de Deus. E aqui está dizendo aqui claramente, Ele vos chamou para a liberdade. É ser livre completamente, é ser livre na alma, é ser livre no espírito, livre nas emoções, livre na mente, é ser livre completamente, é livre a liberdade plena. É isso que Jesus veio estabelecer na terra para aqueles que creem, que entendem claramente que é somente Jesus e mais ninguém. Aleluia! Por isso manter firme essa vida que é pelo Espírito de Deus, Ele nos dá o entendimento claro da palavra do Senhor. Assim, Paulo diz, é isso que vocês precisam saber, esses pontos fundamentais. E na sequência do ponto 2, ele dá advertência sobre os falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores, pessoas que colocam pedra de tropeço, pessoas que trazem ensinamento falso para escravizar a pessoa que um dia creu em Deus. Isso é terrível. No versículo 7 ele diz, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Vocês estavam correndo bem, vocês estavam andando bem, vocês estavam servindo a Deus com alegria. Quem foi que colocou essa pedra de tropeço? Quem foi que os impediu? Paulo está dizendo aos irmãos da igreja, das igrejas da Galácia, vocês estavam caminhando bem, servindo a Deus, receberam a Cristo, desfrutando da graça, desfrutando da liberdade. Quem foi que os impediu de viver essa segurança? E vocês mudaram a rota, vocês mudaram o caminho, vocês mudaram essa direção real e verdadeira para se introduzirem em coisas contrárias. Quem fez isso com vocês? Quem foi que trouxe esta ação contrária para impedir vocês de obedecerem à verdade plena do Evangelho? Assim ele diz, no verso 8, tal persuasão não provém daquele que o chama, mas sim de Satanás, das trevas do diabo. Essa é a realidade daqueles que se levantam para trazer falsos ensinos. Qual o objetivo disso? Desviar do caminho, desviar da verdade, desviar do Evangelho. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, Jesus disse, acautelai-vos, em quem vos engano, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, mas não creiam neles, nem saiam. E no versículo 24 do capítulo 24 de Mateus, Jesus disse, surgirão falsos profetas e falsos cristos, e trarão enganos terríveis, e se possível for, faria descer fogo do céu, milagres, fazendo sinais e prodígios, para enganar até mesmo os escolhidos. Essa é a realidade. Qual o objetivo disso? Desviar do caminho, desviar da trajetória correta, desviar do Evangelho, desviar da mensagem,
desviado o entendimento de que Jesus é a única resposta, é suficiente e é a única segurança para nós, para a igreja e para a humanidade. Por isso, é claro que Paulo diz, é claro a advertência dele, cuidado com os falsos mestres. E a mesma persuasão que o diabo usou lá no Éden, enganando Eva, é a mesma coisa que ele faz hoje, usando pessoas que vêm com a roupagem que você olha assim, é de Deus, parece ser o de Deus, parece ser algo que é real, que é verdadeiro, mas por trás está completamente contaminado com as trevas e quer enganar a igreja para que volte ao jugo de escravidão, para que volte ao jugo de destruição. Irmãos, se não há segurança do Evangelho, não há segurança na alma, não há segurança no espírito, e aí entra todo tipo de perturbações e tribulações na vida da pessoa. Esses falsos mestres, eles são usados por Satanás, como Satanás enganou Eva no passado, ele segue agindo para enganar, para trazer ideias e pensamentos contrários àquilo que Deus estabeleceu. Essa é a estratégia de Satanás. Satanás, ele tentou persuadir o próprio Jesus, ele tentou enganá-lo, ludibriar o próprio Jesus. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos a tentação de Jesus. Jesus sendo tentado, levado ao deserto pelo Espírito. O diabo foi tentar Jesus, oferecendo ali as suas propostas para que Jesus caísse na armadilha de Satanás. Mas Jesus prontamente, através da palavra, Jesus disse: está escrito, Satanás, está escrito. E na última tentação o diabo mostrou todos os reinos da terra e toda a sua glória, e disse para Jesus: tudo isso eu te darei, mas uma coisa eu quero, se prostre e me adore. Então Jesus disse: está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia, glória a Deus. Essa é a segurança plena daquele que desfruta da verdade, daquele que mantém firme a liberdade, daquele que mantém a segurança em somente Cristo, em somente Jesus. Essa é a realidade plena daquele que tem essa segurança absoluta. Ele tem essa posição firme de não cair na lábia e na ação de Satanás, e ter a compreensão clara de que somente adorar a Deus. Aleluia! Essa é a grande realidade dos falsos profetas. Não se engane, naquela época havia muitos falsos profetas. Hoje há muitos falsos profetas. Há muitos enganadores, irmãos. Aquelas propostas de que você seja abençoado por um meio ou um caminho que não é o Evangelho, que não é somente Cristo, é maldição. É engano das trevas, é perturbação, é a estratégia de Satanás para tirar o foco da realidade do Evangelho. Por isso, isso é uma ação de Satanás, isso é uma ação das trevas. Mas o que Paulo diz é que esses que se levantam para o engano, esses que se levantam para trazer ensinamentos falsos, eles estarão condenados. A sua condenação é clara e evidente. No verso 10, Paulo diz: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Será condenado, levado à destruição, levado à perdição eterna. Estará completamente arruinado e perdido nas trevas. Essa é a realidade que é estabelecida. A condenação, o inferno existe, irmãos. A condenação existe. A destruição da alma
a morte da alma, o sofrimento eterno existe. Está registrado na Bíblia. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus disse: aqueles que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem são esses que estão à esquerda? O que estarão à esquerda? São esses aqui que Paulo registra, que tentam colocar pedra de tropeço, que tentam trazer o engano, o ensinamento falso, que tentam ludibriar, trazer uma coisa que não é Cristo, que não está em somente Cristo. Esses que estão condenados, juntamente com aqueles que não creem no Evangelho, que não receberam a graça de Deus, que não receberam a Cristo, que estão condenados à destruição eterna. O inferno existe, o inferno é real, a condenação eterna é real. Isso, infelizmente, a gente não escuta muito isso ser dito, infelizmente, mas é real. O inferno, a condenação é real. E Paulo aqui mostra claramente: esses que tentam persuadir, esses que trazem ensinamentos contrários, esses que trazem ensinamento falso, eles sofrerão a condenação. A condenação é terrível, a condenação é insuportável, mas uma vez estando dentro dela, já na execução dela, não tem como voltar atrás, não tem como retroceder, não tem como recuar, não tem como voltar no passado, não tem mais, acabou, já era. É a condenação eterna. Essa é a realidade que é levantada dos falsos mestres. Essa é a realidade que é levantada por aqueles que persuadem para o engano e a destruição eterna. Assim, Paulo mostra o ponto 3, é a vida em santidade, viver em santidade. Isso é muito importante, irmão. Do versículo 13 ao versículo 15, ele aborda esse aspecto, pois nós não podemos pensar que ser livre em Cristo significa fazer tudo o que a gente deseja, os desejos mais contrários que o nosso corpo tem vontade. Nós não podemos pensar desta forma, temos que tomar muito cuidado. E assim Paulo adverte no versículo de número 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à vontade da carne. Não use essa liberdade. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, quando recebemos a Cristo, nós nos tornamos livres completamente. Essa liberdade é algo extraordinário, é algo tremendo, não há um peso, não há uma barreira, não há uma algema, como as pessoas que não têm o Evangelho, que vivem aprisionadas. Mas o que nós temos que entender claramente, que ser livre não é carta branca para vivermos os desejos carnais, os desejos pecaminosos. Não é para vivermos alimentando a nossa carne com os desejos que ela tem. Nós temos que entender claramente que ser livre é ter a vida em santidade, a vida santa diante de Deus, a vida santa na sociedade. Essa é a realidade da liberdade, porque a santidade vai gerar o testemunho, vai gerar exemplo para aqueles que nos cercam. Infelizmente hoje nós temos visto como a santidade ela está sendo tão desprezada. A cultura satânica, a pós-modernidade, o mundanismo, o secularismo e tantas ideias e filosofias que têm invadido a igreja, tem invadido a realidade do gospel, do movimento gospel, e as pessoas estão vivendo como se não conhecessem a Deus, como se não conhecessem o Evangelho, como se não conhecessem a graça de Deus. Hoje nós vemos que o divórcio no meio da igreja está sendo pior do que no mundo. Casa-se, divorcia de qualquer jeito, banalizando claramente. Fora as outras coisas perversas e pecaminosas, que é aquela ideia: Deus só quer o seu coração. Deus só quer o seu coração. O fato de vir à igreja, de estar no culto, não garante vida eterna nem salvação.
o fato de estar na igreja. E muitas pessoas acham que vir à igreja me dá condição de eu ser salvo, então eu posso fazer o que eu quiser e desfrutar das coisas contrárias e das coisas que minha carne deseja. Essa não é a verdadeira liberdade. Paulo mostra claramente aqui o que é essa liberdade e adverte para que vivamos em santidade. A liberdade não é uma carta branca para darmos lugar à nossa carne, aos nossos desejos, mas é para vivermos em santidade. Aleluia! Sede santo, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Uma vez que a carne toma lugar, ela destrói a comunhão da igreja, ela destrói os relacionamentos, ela destrói a irmandade, ela destrói a vida em Cristo, a vida unida como igreja. A carne é terrível e não presta para nada, só para levar à destruição. Por isso, meus queridos irmãos, essa é a liberdade que Cristo trouxe para nós como igreja. Essa é a liberdade que Cristo estabeleceu em nós, ser livres, que Ele diz que essa é a liberdade, porque ser livre, que quer dizer livre completamente, livre dos desejos da carne, livre do pecado, livre das trevas, livre do inferno e das propostas de Satanás. Nós temos 3 inimigos que são terríveis. O primeiro inimigo é o mundo, sistema do mundo. O segundo inimigo é Satanás, que age é um espírito que está atuando 24 horas. E o terceiro inimigo somos nós mesmos, que é o pior de todos. Somos nós mesmos. Apesar de termos a nossa vida em Cristo, mas a natureza ainda continua agindo. E por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o processo do discipulado, da caminhada com Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que essa liberdade é uma liberdade plena para vivermos a santidade em Deus. Claro que a santidade não é uma vida religiosa, mas é uma vida livre, que não se debruça nos desejos, nos apetites carnais de todas as formas. Por isso, tomemos cuidado com os pensamentos, tomemos cuidado com as emoções. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus, ele declarou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A carne é fraca e sempre vai querer nos levar a viver uma vida contrária a Deus. Por isso, irmãos, temos que manter firme essa liberdade real e autêntica que está em somente Jesus. E aqueles, para concluirmos, aqueles que são livres completamente da prisão das trevas, da prisão do pecado, da prisão de Satanás, eles são os mensageiros para estabelecer a liberdade na vida daqueles que estão aprisionados. Aqueles que desfrutam da liberdade se transformam em mensageiros, porque uma vez sendo livres, ele não consegue ver alguém que está preso e não apresentar um meio para que aquela pessoa seja livre. É impossível. Aqueles que desfrutam da liberdade, eles ficam naquela ansiedade, naquela atitude para levar o meio, o caminho que pode levar a pessoa a ser livre. Paulo viveu essa realidade. Foi aos campos vazios, foi às regiões onde as pessoas estavam aprisionadas, onde as pessoas estavam escravizadas, e ele apresentou o caminho para mudar a realidade daquela pessoa, para fazê-la ser livre, e esse caminho é somente Jesus. Essa é a realidade. Assim que o Senhor nos levante como uma igreja que desfruta da liberdade, não fajuta, não falsificada, mas a verdadeira liberdade que está em Cristo, que não dá ocasião à carne, que vive na santidade, desfrutar da liberdade e ser um agente para levar a liberdade àqueles que estão presos, porque muitos estão presos e escravizados, e nessa realidade vivem oprimidos e em tragédias. Mas se nós
temos esta segurança, nós precisamos apresentar e levar para esses essa resposta plena que está em somente Jesus Cristo. Que nós possamos desfrutar disso, irmãos, desta segurança plena e ser esses instrumentos de Deus para levar a liberdade àqueles que estão presos. Mantenha firme a liberdade. Atente para esses conselhos e essas orientações. Desfrute desta liberdade. Não viva uma vida aprisionada. Os mecanismos que se levantam para nos levar à prisão, mecanismos que todo dia aparecem para quebrar a nossa vida espiritual, impedir a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, tirar o nosso tempo, tirar a nossa jornada com Cristo. Entenda isso, tenha prontidão para manter-se firme nesta segurança plena, rejeitar as propostas de Satanás, rejeitar as propostas malignas, ainda que isso traga algum benefício material, ainda que isso traga algum benefício terreno, ainda que isso aparentemente traga algum benefício, mas por trás é a destruição e a prisão do diabo. Jesus viu isso quando o diabo disse: eu te dou riqueza, eu te dou poder, eu te dou trono, eu te dou majestade, eu te dou excelência, eu te dou tudo, todo o tesouro que essa terra tem, eu te dou. Mas uma coisa eu quero: prostre-se e me adore, me sirva. Jesus prontamente repreendeu Satanás. Essa é a posição. O diabo apresentou um meio para Jesus conseguir o padrão, riqueza e tudo mais, um meio que não é o que Deus estabeleceu. Então Jesus prontamente repreendeu a ação de Satanás. Assim, ele faz hoje promover riqueza. O que é que o ser humano quer? Riqueza, poder, fama. E nós vemos isso, pessoas se matando, filhos matando os irmãos matando uns aos outros, filho matando o pai por causa de tesouro, riqueza, padrão. Essa é a proposta do diabo. Por isso, irmãos, não importa o que apresente, mantenha-se firme em Cristo, em somente Cristo, porque esta é a segurança. Esta é a segurança, não só aqui para esta terra, mas também para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te exaltamos, Pai, te louvamos. Reconhecemos que somente em Cristo a liberdade plena, somente em Cristo a segurança plena. Nos ajude, ó Deus, para desfrutarmos desta liberdade. Aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, que ainda não abraçaram essa liberdade, que o Senhor possa mover os seus corações, para que eles entendam claramente essa palavra, Senhor, que essa palavra queime nos seus corações, ó Deus soberano, que possamos, ó Pai, desfrutar desta vida livre e vivendo, Pai, na santidade que o Senhor estabeleceu. Que possamos, ó Pai, rejeitar as propostas e ações de Satanás e os enganos, ó Pai, de ensinamentos falsos e perniciosos, ó Deus, e que possamos, através dessa bênção da liberdade que o Senhor nos deu, sermos esses agentes para promover a liberdade, apresentando o único caminho que pode levar o ser humano a ser livre. Que assim o Senhor nos envie para todos os 4 cantos da terra, estabelecer esta obra plena e extraordinária. Assim nós te damos graças em oração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.